Alô, alô, um grande abraço a você que acompanha o Stop and Go aqui na Eleven TV. Vamos para mais uma entrevista e dessa vez com um cara que foi referência e que marcou uma geração. Cristiano de Sá é o nosso convidado de hoje e vai bater esse papo, contar pra gente sobre o seu começo no automobilismo virtual, sobre como o automobilismo virtual lhe levou para conhecer o velho continente e também a sua atual fase. Cristiano de Sá, portanto, é o nosso convidado de mais esse Stop and Go. Cristiano, prazerzaço ter você aqui, um cara que eu posso chamar de amigo. E já vou começar daquele jeitinho de sempre, estilo chamada a cobrar. Nome completo, idade e a cidade onde você nasceu. Eu sou Cristiano Dias de Sá, eu tenho 36 anos e eu sou natural de São Paulo. Muito bem, pô, 36 já? Tá ficando velhinho aí. 36, tô velhinho já. Pois é. Bom, você claro que está chegando agora para nos acompanhar, já aproveita para deixar o seu like, vai curtindo, porque sem dúvida nenhuma vai ser um papo muito bacana que acompanharemos com essa fera, com esse cara que, repito, marcou uma geração e marcou época enquanto esteve presente nas pistas. Para começar, Cristiano, sua paixão pelo automobilismo virtual, ela vem... primeiro o automobilismo, né? Ela vem desde pequeno, foi depois de velho, teve alguma influência? Ah, Vicente, é antigo já, né? Não o virtual em si. Automobilismo real, né? O automobilismo como um todo, né? Desde criança eu sou daquela época que, quando eu era adolescente, eu peguei a onda do kart indoor, né? Lá na minha cidade. Então chegou a ter 5 kart indoor de uma vez. Isso ali meados de 2000, né? Não, comecinho dos anos 2000, acho que foi 2002, não menos até, ali entre os anos de 99 e 2000, né? Tinha muito kart indoor na minha cidade. E eu tava ali em torno dos 15 anos, mais ou menos. E comecei a frequentar com meu irmão, depois com os amigos, né? Tinha um kart indoor até perto da minha casa. A gente a pé atravessava lá uns terrenos baldio lá, entrava pelo fundo do kart indoor e a gente meio que até morava no kart indoor lá, né? Que tinha perto de casa. É, Acabamos ficando muito amigo dos mecânicos e tal. Então fez uma turma bem legal no kart indoor que tinha aqui em Ribeirão Preto. Foi o último kart indoor, eu acho, que sobreviveu aqui na cidade de Ribeirão. E aí eu também acabei, por causa do kart indoor, eu fiz umas corridas no kart de competição, né, no Dois Tempos. Fiz alguns campeonatos aqui em Ribeirão Preto. Cheguei a ser campeão aqui ó, tô longe pra caramba de Ribeirão Preto. a gente vai chegar lá ainda. Mas você falou sobre Lá em Ribeirão. Você falou sobre essa febre do kart indoor e a nossa convidada, a Alessandra Menini, que foi a penúltima convidada, você é o mais novo, né? Ela falou também sobre isso em Curitiba, sobre essa febre que teve então do kart indoor. Então não foi uma coisa exclusiva de Curitiba, pelo jeito foi uma coisa do Brasil inteiro. Foi, pelo que eu sei, foi mesmo, porque eu lembro que naquela época, sempre que eu viajava com os meus pais, né? Comentava com meu pai, vamos ver se tem algum kart indoor na cidade aqui. E toda cidade realmente tinha aqui no estado. Lá no estado de São Paulo tinha muito kart indoor, né? Aí então fui como eu falei, pro kart de competição, fiz alguns campeonatinhos regionais aqui, né? Isso aí nós estamos falando Só de 2000 e que quanto? 2002, 2003. Só que como a maioria do pessoal dessa época, acabei parando porque meu pai não tinha condições de bancar uma carreira no automobilismo para mim. Então eu parei. Eu já estava acho que com uns 17 anos. E depois disso fiquei muitos anos sem ver kart na vida. Mas era bom no kart ou não? Eu era bom, sim. Em Ribeirão, eu cheguei a ser recordista da pista, né? Eu ganhei um campeonato que na época chamava Campeonato Paulista do Interior. Fui campeão nesse campeonato.
Só que é aquela história, né? No automobilismo real a gente sabe que se não tiver grana ali para ter um equipamento para testar, como fala na gíria do kartismo, se não tiver motor para passar, né? Não tiver um chassi, não tiver um pneuzinho novo, toda a corrida, todo o treino, não adianta, né? Não vai. Então, Foi esse o tempo daquele acabou que romantismo, né? ficou na saudade, isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muitos anos sem ver o kart. Depois de muito tempo, eu fui convidado para uma prova que fizeram de endurance lá em Ribeirão Preto. E nessa prova, quem estava correndo era o Rafael Mata. Não sei se você Sim, sim. se lembra do Rafa Mata, claro, né? Figurinha carimbada, inclusive. E a gente ficou amigo ali, né? A gente já se conhecia, ficamos mais amigos depois dessa corrida aí. E ele, depois de um tempo, ele falou pra mim: ô, Cristiano, deixa eu... Quer dizer, isso era 2009. Fiz essa corrida também, não corri mais nada depois, né? Acabei depois... Fiz um campeonato brasileiro no ano seguinte, 2010. Lá em Florianópolis, eu fui quinto colocado nesse campeonato. Também foi um negócio bem... Um esquema bem amadorzão. A gente levou equipamento, tudo no nosso carro, um motor, um chassi, seja o que Deus quiser, deu tudo certo no final das contas, né? Deu para levar um troféuzinho para casa. E aí eu fiquei nisso depois, outro tempo sem ver corrida, né? Mais 5 anos aí. Mas E daí um dia você, na assim, rua encontrei o você... Rafael Mata. Mas você, então... Vamos com calma, o Cristiano, ele gosta de falar, ele se empolga. A gente tem que ir pontuando as coisas. Então você tava ali, andou no kart indoor, aí começou a ter um gostinho já no kart profissional. E tinha lá seu relativo talento, pelo que você tá me dizendo. Aí você chegou até a disputar campeonato Isso. brasileiro? Não. Dos 14 até os 18 anos eu fiz uns campeonatinhos regionais só. Consegui os meus resultados nesses regionais, mas nada muito profissional, né? E aí eu fiquei vários anos sem ver corrida. Quando eu já estava ali por volta dos 24, 25 anos, eu fiz essa corrida de endurance em Ribeirão Preto. Por coincidência, um dia andando na rua, encontrei com um preparador meu, daquela época quando eu era adolescente que corria, e ele me convidou para participar dessa corrida aí de endurance, né? Uma corrida feita com kart indoor, inclusive, com motor 3HP, e tinha um patrocinador na equipe e falou: ó, se você quiser correr com a gente, você não paga nada e tal, e fui participar dessa corrida, né? De graça Eu tem lembro injeção na até que eu testa. fiz o segundo, lógico, fiz o segundo tempo nessa corrida para largar, mas na corrida deu tudo errado, o kart quebrou, enfim. No ano seguinte, eu fiz o Campeonato Brasileiro, consegui 2000 e? um patrocínio de uma 2010. Consegui um patrocínio para fazer esse Campeonato Brasileiro, na época era uma empresa de escapamentos lá de Ribeirão Preto. Eu ajudei eles a desenvolver um equipamento para o motor 4 tempos de kart. E em troca eles bancaram esse meu campeonato. Esse campeonato eu terminei em quinto. Acabou esse campeonato, também nunca mais vi kart. Fiquei aí depois mais 5 anos sem ver kart. Só que nessa corrida aí de endurance, eu conheci o Rafael Mata. Aliás, já conhecia ele meio de vista, né? E acabamos ficando mais amigos depois dessa corrida aí. Mas então você fala tanto que, pô, eu via corrida e largava, mas aí o que que era? Era o dissabor de não poder continuar participando? Poxa, eu queria estar lá e agora que eu não tô envolvido, não tô no meio, não quero nem ver, não quero nem saber. Não tinha condições mesmo, viu, Rodrigo? É até engraçado isso porque muita gente pensa que eu sou rico, né? Eu Pensa não disse isso. que... Não, você não, claro. Mas... Opa, o celular caiu aqui. O que acontece? O kart a gente sabe que é um esporte muito caro, né? É um esporte difícil de se manter. E eu sempre fui competindo assim, eu era convidado, sempre com equipamento emprestado, então sempre foi difícil correr de kart pra mim.
Então acabei tendo que parar por causa disso de novo, nessa minha segunda parada. Depois de 5 anos, eu encontrei de novo com o Rafael Mata. E ele me mostrou no celular dele, ó, vou te mostrar um negócio aqui que você vai ficar apaixonado, né? Ele me mostrou uma transmissão do iRacing, na época já com locutor, né, e tal, isso em 2014. Putz, eu achei muito legal mesmo, né? E eu tinha um notebookzinho ali, testei, rodou o iRacing. Eu tinha um celular velho, tava tentando vender esse celular. Achei um maluco vendendo um volante, um Logitech Momo. Ofereci o celular em troca do volante, o maluco aceitou, beleza. E comecei a correr, né? Primeiro na Street Stock, depois na Indy, né? A gente já vamos chegar lá nesse teu começo no virtual aí, porque ainda quero falar um pouco mais de kart. Você chegou a bater roda com alguém assim que chegou a se despontar no automobilismo, com algum cobra, com alguém de destaque? Não. Nessa minha segunda temporada de kart que eu fiz o brasileiro, o kart no Brasil já estava no momento ali de você ver sempre as mesmas figurinhas do kart, né? O que eu quero dizer com isso? Até ali no começo dos anos 2000, o Brasil ainda mandava muito brasileiro para fora, o próprio Massa, né? Depois de um tempo, o automobilismo brasileiro, até hoje, né, passou por um momento aí, tanto que hoje a gente não vê nenhum brasileiro na Fórmula 1, né? Tem aí algumas poucas promessas que talvez cheguem. Então eu corri com muito cara bom nesse campeonato brasileiro aí, mas eram pilotos que já eram muito experientes do kart, mas que também, por questões financeiras mesmo, nunca conseguiram subir para uma categoria de carro, né? E viram profissionais do kart, né? O que chegou mais perto, o que chegou mais perto, que eu cheguei a ter até umas disputas legais, acho que foi o João Gonçalves, que ele chegou a ser campeão mundial de kart. Eu cheguei a disputar a segunda colocação na última bateria do campeonato com ele, por algumas voltas, né? Mas assim, ninguém que eu acho que realmente chegou a ficar famoso, né? Porque bem como você estava falando, chegou um momento, e isso infelizmente acontece até hoje, tem pilotos que estão lá, eles andam na mesma categoria já faz 10, 15 anos e não saem do kart. E estão ali, não que seja errado, mas são caras que gostam de andar de kart, que andam para montadoras e não vão para fora, estão estagnados aqui mesmo. Exato, e são ótimos pilotos, né? Tem muitos aí que poderiam muito bem estar representando o Brasil aí em pistas internacionais, sem problema. Você falou sobre o iRacing. Primeiro de tudo, pessoal, se tiver com um pouquinho de delay ali na voz, nas respostas, é porque o Cristiano de Sá tá pelo celular e ele tá falando ali pelo 4G, então fica um pouquinho comprometida a conexão. Mas você falou sobre o fato de... Você parece que você tá entrevistando um fantasma, cara. Esse aí... Galera, voando aqui. Olhem com atenção. Esse aí, Cristiano de Sá, é o irmão mais velho ou o pai de George Russell. Olha a similaridade. É cara de um focinho do outro. Isso aí, se ele chegar lá no motorhome da Williams, bota ele pra correr no lugar do Russell. Alguém já te falou isso ou não, Cristiano? Não, só você mesmo que fala isso, viu? Pô, é a cara do George. O pessoal que tá acompanhando, diga se o Cristiano é a cara do George Russell. É que essa foto não tá ajudando muito, né? Quando eu tinha uns 20 anos ali, uns 25 no máximo, até dava pra aparecer mais, né? Aí a cara ficou mais redonda também, né? Então... E daí você então entrou na iRacing ali, foi 2014? 2014 que a gente se conheceu? Foi quando você começou? Eu acho que foi final de 2014, isso mesmo. 2014, não, eu acho que não, hein, Cris? Não tô querendo brigar aqui com o entrevistado, né? Mas se eu não me engano, quando eu tava na iRacing, quando eu comecei na iRacing, você já tava lá. Eu comecei no começo de 2014, eu acho que deve ter sido final de 2013. Não, então foi 2013, isso mesmo, final de 2013. Foi um final de ano, final de 2013. E daí você começou a andar por conta de influência do Rafael Mata,
Porque tu andava uma barbaridade, né, com aquele street stock. Pois é, cara, era uma categoria que eu gostava bastante, né? Eu lembro que o primeiro campeonato, que foi daquele dos novatos, eu acho que eu terminei em sétimo ou nono, algo assim. E é até interessante, porque é uma categoria que ela tem até um certo preconceito, né? Porque é a categoria dos novatos, né? Então tem uma pancadaria violenta, né? Mas isso tem nos slots mais de nível mais baixo, né? Split, né? Olha, nem lembro mais disso. Não, e daí tem também o E street nos stock splits série mais C, né? altos, exatamente, mesmo na dos novatos, nos splits mais altos, né? Tinha umas corridas muito legais, cara. Tinha umas corridas memoráveis lá. E aí depois eu comecei a correr na Street Stock C, né? Que já era com... Na época era com setup aberto, acho que hoje voltou a ser setup fechado ela. E aí era aquele monte de ovalzinho pequeno que tem no iRacing. Cara, corridas muito legais, a Street Stock com bandeira amarela, com safety car, né? As corridas longas. Cara, era muito bom mesmo. Mas e você chegou Aí você falou, pô, legal esse negócio de virtual aí, gostou do negócio, pegou o gosto pela coisa. Isso. E aí o que aconteceu? Começou a vir alguns resultados bons, né? Na Street Stock C eu consegui ser campeão no geral, né? Do iRacing. Na Indy, na época era o Dalarão, né? Eu consegui meu melhor campeonato, acho que foi uma quarta colocação no geral também, né? Mas você tinha alguma ideia assim, por exemplo, vou começar na iRacing, vou andar de Indy, vou andar de NASCAR, você já gostava dessa categoria ou não? Não, foi por... Eu ia experimentando, né? Aí eu via que me dava bem e ficava por lá, né? Na realidade eu nem gostava de oval, né? Eu era meio mocorongo nisso, né? Muita gente ainda pensa assim, oval é aquele negócio que o pessoal só fica andando em círculo, virando para a esquerda, né? Só que eu comecei a ver que mudei totalmente de opinião. Hoje eu até brinco que todo oval é um misto curtinho, porque tem seus segredinhos também. Eu falo que quando é competição, até arco e flecha, até ping-pong tem seus detalhes, né? Então, E qual oval você mais gostava? cara, eu sempre gostei dos ovais curtos. Gostava de Iowa, gostava de... Tinha um ovalzinho, cara, que era muito legal de correr com a Street Stock, que era Concórdia, um negócio assim. Sim, que ele era meio trioval, né? Ele é um trio oval pequeno, mas eu achava muito divertido quando tinha. E ele tem umas inclinações Quando diferentes, chegava a semana ele não daquilo tem lá. bem uma reta, é um negócio doido, né? É um negócio doido. Então, aquilo ali pra mim é um misto curto, né? Um misto de 3 curvas, porque não tem nada de oval aquilo, né? Tinha uns outros também, né? Na série básica, South Boston, USA International, esse é o mais comum, mas tinha uma outra, não sei se era South Boston, que você andava, não tinha inclinação na curva e tinha umas barrancas de areia assim, lembra? E daí tinha os postes, tinha, cara. e você vinha deslizando, porque ele era meio, a curva ela era meio off-camber, assim, então você vinha fazendo a curva e o carro queria escorregar ao lado. Como é que é? Linder. Nossa, eu esqueci Langley, o nome lá. Langley, isso mesmo. Mas eu vou te falar, eu odiava. Sim, era muito ruim. Eu corria pra cumprir calendário. Porque ele escorrega, o carro, em vez de ele apontar pra curva, como um oval que tem inclinação pra dentro da curva, ele era meio pra fora. Então você via driftando com o carro e o carro pendurado. Era muito louco aquilo lá. Mas eu não gostava dessa não. E corria muito nessa Langley com aquele carrinho que parece um calhambequezinho que usa motor de moto, né? O Legends. Legends. Esse carro é gostoso pra caramba, motorzinho ali de Hayabusa. É um demônio esse carro. É divertido. Muito legal. Mas assim, eu entrei no iRacing pensando em correr de misto, né? É mesmo? Só que aí eu comecei a achar muito divertido as corridas de oval, né?
Mas você já O misto no acompanhava, começo. já acompanhava na TV as corridas em oval ou não? Não, não, não. Ah, acompanhava pouca coisa, né? Eu assistia um pouco de Indy, né? Mas eu vou te falar que naquela época eu não tinha muito saco para ver uma corrida de Fórmula Indy, porque as corridas são longas, né? E aí eu fui começar a compreender melhor as corridas da Indy depois do iRacing, né? Hoje eu assisto uma 500 milhas de Indianápolis tranquilamente, eu assisto inteira. Já sabe tudo o que acontece, né? Exatamente. E daí você Então, então assim, eu queria acho ir. até muito legal disco. Não, você queria ir pro misto e acabou caindo no oval e virando um baita piloto de Indy. Então, cara, e fiz muitos campeonatos, corri no F1BC, corri no iRacing Brasil e Corremos na GTR Brasil tive umas também. disputas, corri na GTR Brasil, corri com você na GTR Brasil, É. inclusive, né? E, putz, foi uma época muito boa, viu? Gostava muito da Indy. As brigaiadas boas também, né? Não, e o DW12, pra mim, foi o carro mais legal que teve até hoje de Indy. O IR18 tá ruim, o IR5 era ruim, o DW12 era uma maravilha, que você puxava no vácuo e o estilingava, ganhava posição. Era fantástico o DW12. Era muito legal. E eu achava muito legal o Dalarão, né? Cada relargada ficava um na reaceleração, né? Isso antigo, né? O IR05. Isso antigo, isso. Antes do DW12. E daí você começou a andar no oval e começou, como eu te falei, virou um piloto de referência. Começou a ganhar corridas. E o misto, daí você largou mão? O misto eu comecei a correr, fiz algumas corridas no Cadillac, naquele CTSV, né? Foi isso? CTV, esqueci agora a Acho que sigla é dele, né? CTSV, eu acho. CTSV, acho que. E ali eu fiz cheguei a fazer um campeonato oficial quase que completo. Das 8 semanas eu acho que eu fiz 6. E aí eu acho que eu terminei em 16º. Eu comecei a fazer um campeonato no F1BC com o MX5, né? Com o Mazdinha. Eu tava até liderando o campeonato, mas devido ao calendário, eram provas de sábado à tarde, eu tive que abandonar o campeonato. Mas eu, assim, pessoal mais aficionado aí pelo iRacing vai até me xingar um pouco. Eu nunca gostei muito de misto no iRacing. Não sei hoje, naquela minha época eu não gostava, não sentia muito legal o carro. Não tinha muito prazer de guiar no iRacing, né? Então, gostava mesmo do oval, aquela bagunça do oval, sempre me agradou mais. E voltando lá nos primórdios, quando você falou que foi andar de kart indoor, você gostava de automobilismo? Você acompanhava na TV? Ou era uma coisa assim meio distante, preferia assistir outras coisas? Ou a família tinha uma influência grande? Não, assim, o meu pai sempre gostou de Fórmula 1, né? É o meu irmão mais velho também. Eu, na realidade, naquela época, o que eu era muito apaixonado, aliás, ainda sou muito, é aviação, né? Eu gosto muito de aviação. Então, enquanto meu pai e meu irmão ficavam mais vendo corrida, eu ficava no Flight Simulator, viajando lá pro mundo inteiro. E eu comecei a tomar muito gosto pelas corridas, acompanhar mesmo Fórmula 1, Fórmula Indy, por causa do kart. Aí eu comecei a gostar, a gente começa a entender, parece que pega a doença, né? E aí comecei a acompanhar legal mesmo. Aí naquela época acompanhei muito. Se bem que eu já acompanhava bastante a Fórmula 1 mesmo sem ter toda essa paixão pelo automobilismo na época, eu peguei toda aquela época do Rubinho ali na Stewart, o começo na Ferrari, né? Eu virei um grande fã do Rubinho também. E é isso. E duas paixões caras, né? Aviação e automobilismo. E é curioso como tem muito disso. Pilotos que são aviadores e gente que gosta de automobilismo e que também gosta de aviação. Por que será? Acho que é a paixão pela máquina, né? A adrenalina, a sensação
de controle, A né? velocidade, Você tem o sobre a refil não máquina também, a aerodinâmico. velocidade, né? Isso. E é até interessante, né? Eu acho que muitos conceitos, é o que você falou, aerodinâmica, né? Muitos conceitos você emprega num, você acaba utilizando no outro, né? Até me lembrou uma história engraçada, né? Você já falou aí que eu gosto de falar bastante, então eu vou contar uma historinha aqui da época do kart, né? Eu estava fazendo uma corrida na Granja Viana, isso em 2009, logo antes do Brasileiro, né? Cheguei a fazer umas corridinhas na Granja Viana e na época tinha um fabricante de chassi que tinha acabado de desenvolver um bico mais aerodinâmico, né? Uma carenagem diferente. E o traçado que estava correndo era um traçado que era bem de alta da Granja Viana. Era um traçado, para quem conhece a Granja Viana, era um traçado que vinha desde lá de baixo da reta oposta, né? Não é nem reta oposta, é reta oposta que larga. É, 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 pega a curva inclinada, então vem um trecho bem longo Quase o oval. de alta, né? Quase um oval, isso. Então, eu vi aquele bico para vender, comentei com meu irmão na época, ô Bruno, ó, sei não, eu acho que se botar esse bico aí é capaz de dar uma diferençazinha aí de tempo aí na reta, hein? E aí a gente comprou esse bico, né? A gente colocou esse bico numa quinta-feira de treino livre e eu fiz o melhor tempo. Cara, chegou na sexta, tava todo o grid com esse bico, mas foi muito engraçado. E a lojinha do cartódromo só tinha bico branco, então todo mundo assim com as carenagens, com patrocinador e tal, aí você olhava todos os karts com bico branco sem adesivo nenhum, né? Limpinho, assim, novinho. Mas e Aí era eu o bico mesmo comecei a a. diferença? Fazia diferença? Fez diferença, assim, impressionante. Diferença pouca, né, assim, mas é aquele negócio, né? Um décimo, dois décimos é muita coisa quando você tá competindo, né? E até por isso o automobilismo é muito caro, né? Se alguém lança alguma coisa que ganha ali um, dois décimos, a pessoa cobra o que for, quem tiver dinheiro vai comprar para andar na frente, né? Por isso que é. E daí todo mundo ficou com o biquinho igual lá. E como é que foi a corrida? Corrida eu acho que eu fiquei em quarto, quinto, alguma coisa assim. Mas devia ter escondido o jogo, né? É aquele negócio, né? Mas, serviu de lição, né? Inclusive até no. Depois eu levei pro virtual isso. Como assim? Por exemplo, você lembra do campeonato da Race Rumors, Sim, do DTM? sim. Aquele campeonato, ele tinha um esquema de. Tinha muita gente inscrita, né? E logicamente não dava pra correr todo mundo que estava inscrito, porque acho que tinha mais de 50 inscritos, um negócio assim, né? Então tiveram que fazer 2 grids, né? E mais o pessoal que ficava na espera ainda. E aí eles faziam uma semana, o pessoal tinha que entrar no leaderboard e marcar o tempo, né? E aí o que eu fazia? Eu sabia que eu tava com o tempo bom, eu deixava pro último dia marcar meu tempo, né? Eu não precisava ficar mostrando o que eu era capaz, né? Então foi uma lição que eu aprendi no kart. Ficava escondendo o jogo mesmo. Escondi o jogo mesmo. E agora até já que você falou de Race Room, então vamos falar desse momento que foi bastante importante. Você estava na iRacing até mais ou menos 2014, 2015 ali, né? E quando que pintou o Race Room na sua vida? O Race Room foi o seguinte, eu já tava um pouquinho, como é que eu vou dizer, enjoado do iRacing, meio cansado, né? Eu tive um momento ali principalmente nos ovais, na época das ligas, eu acho que eu tava me estressando mais do que me divertindo, tava tendo muita brigaiada ali, questão de regulamento, eu fui cometer talvez a burrada de entrar para ser fiscal, né, diretor de prova na F1BC. Isso foi uma coisa que me estressou demais na Eu época, não né? lembrava disso, é verdade. Por que te estressou Eu muito? cheguei a ser.
Cara, as pessoas começaram a puxar muito pro pessoal. Eu eu acho que eu quis bancar muito o diretor linha dura, mas e tinha algumas coisas no regulamento que não me agradavam. Eu queria mudar. Muita gente não gostou disso. Eu vou dar um exemplo, né? Como é que eu vou explicar? No automobilismo virtual, as pessoas buscam realismo, né? E tinham algumas regras ali que eram muito baseadas em regra de videogame. E eu queria deixar isso mais realista um pouco. Muita coisa era deixado a cargo do simulador interpretar, quando o simulador fazia algumas interpretações erradas, né? Eram, logicamente, porque é um computador que está analisando, né? Então haveria erros, né? E teve algumas provas que alguns pilotos foram prejudicados por conta disso. E eu briguei um pouco por causa disso. Na época eu falava, olha, vamos mudar isso, vamos deixar por conta dos diretores analisarem essa situação. Mas o pessoal bateu o pé, não, deixa o simulador tomar conta disso e tal, né? Por exemplo, nos ovais, não sei se hoje é assim no iRace ainda, se você for relargar e um retardatário tirar o pé para você passar, você é penalizado. Se alguém roda na sua frente na relargada e você passar esse carro que bateu, você é penalizado. Então, eu acho que estava errado isso. Fora algumas situações também que, infelizmente, eu tive que dar penalidades para pessoas que achei que eram minhas amigas, né? Mas essas pessoas acabaram levando com o pessoal, gerou inimizade por causa disso. Então, Uma é baita difícil dor de cabeça. você. É uma baita dor de cabeça. É difícil você, depois que você já tem muito contato com algumas pessoas, você ter que penalizar essas pessoas, né? Você ir pro outro lado. Então, veio também o nascimento do meu filho, a minha esposa grávida. Então, eu precisei deixar as corridas de lado um pouquinho, né? Então, cansei do iRace, né? Vou parar um pouco, né? E partiu o Race Room. E nesse meio, isso aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? O meu amigo Eric da Thrustmaster comentou comigo se eu já conheci o Race Room, né? Falou que era um simulador bastante promissor na época. E, cara, o primeiro contato que eu tive com ele, eu não tinha nem volante, mas eu fui no tecladinho mesmo. Eu tava sem volante na época, eu tava arrumando a casa pra chegada do Luquinhas. E aí me agradou muito o som do iRace, do Race Room. Impressionante, né? E o Race Room ele te passa uma sensação de velocidade, parece que diferente, né? E eu me apaixonei, cara. Comecei a brincar lá, depois peguei um volante de novo, né, da Thrustmaster, já tava com patrocínio da Vamos Thrustmaster, né? falar disso aí também, do patrocínio da Thrustmaster. Como que Vamos pintou falar isso disso aí? também. O patrocínio da Thrustmaster foi um negócio partiu de mim mesmo, né? A, o, o pedido, né? Na época ali eu tinha acabado, acho que de ganhar o meu primeiro título no F1BC e o título na Street Stock, né? Eu enxerguei até essa experiência do kart, né? De você ter um equipamento que ganha, todo mundo quer comprar aquele equipamento, né? E fiz uma proposta para Thrustmaster. Na época eu pedi só um equipamento, que eu tava com aquele volante de Kombi lá. Qual volante você E usava? eu tava com o Momo, né? Não desmerecendo o Momo. Momo, não sei nem como é que. Não sei mais como que pronuncia, acho que é Momo. E o meu Momo ele já tava bem judiado, ele tava Pô, com você fazia folga, miséria com o vivia Momo. com o Momo. E aí
Eles acharam legal, começaram a me mandar os equipamentos, comecei a testar alguns equipamentos para eles também, né? Uma função meio de beta tester, né? E isso daí durou até agora. Meu contrato acabou logo antes de eu vir aqui para a Itália. E foi muito legal, cara. Um pessoal que eu não tenho nem palavras para agradecer todo o apoio, o suporte que eles me deram. E ganhei um grande amigo, que é o Eric, lá do Trustmaster. Foi muito legal isso daí. Daí foi nesse momento que você conheceu o Race eu, Room. Diga, eu acabei te cortando, repita. Isso. Foi através da Trustmaster que eu conheci o Race Room. E aí o Race Room, ele tinha aquelas competições de tempo, pra mim era muito bom, porque eu com o filho pequeno, tava mudando de trabalho na época, né? Já tava um pouco difícil para fazer corridas, né? E aí sempre que possível eu ficava marcando tempo nessas competições do Race Room, que são os leaderboards que a gente fala, né? E essas competições, não sei se ainda tá assim hoje, eles colocam um combo lá gratuitamente, um carro numa pista. Por exemplo, hoje, esse mês vai ter o GT3 em Zandvoort. Então você tem um mês inteiro para marcar seu tempo e aí tem o quadro de tempos lá, acabou o mês, quem ficou com o melhor tempo é o vencedor da competição. E eu consegui com isso, ganhei algumas competições, consegui algumas vezes ficar em primeiro. Geralmente eu ficava ali entre os 5 primeiros, né? Depois veio aquele campeonato da Mercedes, né? Mas antes disso, o Christian de Sá, ele tá avançando o passo porque ele não quer contar uma passagem muito vexatória da sua carreira, que foi perder um título pro Rodrigo Vicente. Ele não quer contar essa parte da história. Nossa, ele não quer contar isso. Imagine mais ou menos, mal comparando e te bem comparando daí, né, Cris? Hamilton quando perdeu o título pro Rosberg. É mais ou menos a mesma coisa. Eu, o Vicentão aqui, ganhando o título em cima do Cristiano de Sá. Rapidamente contando a história, que eu sempre brinco, sempre pego no pé dele com isso. Foi o campeonato do Race Room, do Fórmula Race Room 2, que era como se fosse o GP2, o Fórmula 2. E eu transmiti o Race Room, mas eu nunca tinha corrido no Race Room. E o pessoal lá da época da Race Room, ele falou, pô, Vicentão, você transmite pra gente, mas você não corre, tem que dar uma moral pro simulador, né, pra galera botar confiança, tem que correr. Aí eu acho que eles me pagaram o carro, se eu não tô enganado. E eu comprei o pack de pistas, que era o pack de pistas do DTM. E eram 3 provas. Então, primeira corrida, fui lá... 4 corridas. Primeira corrida, eu acho que larguei na 6ª posição, e o Cris treinando comigo e tal. A gente tava na Alliance Sim Racing, era eu, o Cris, o Renato Santos e o Anderson Pérez. E o Cris treinando e tal, a gente se dedicando, e eu tomando algo, acho que em torno de 3 décimos do Cris, algo do tipo, em Nürburgring. Primeira corrida, larguei como sempre, modéstia à parte, maravilhosamente bem, pulei pra segunda. E fiquei ali no encalço do Cris e ele abrindo. E deu, acho que um problema na tua internet, não sei o que foi, né, Cris? Pintou alguma coisa assim e Não, cara, na realidade, eu acho que nessa corrida eu larguei lá atrás, eu caí já na tomada de tempo. É verdade. A minha conexão. Aí eu consegui voltar, mas larguei lá atrás, né? Não, eu acho que você chegou. Não, eu acho que você chegou a fazer a primeira posição, caiu na virada, conseguiu retornar e a internet caiu de novo. Porque eu lembro que eu tava em segundo. Cara, eu fiquei em segundo. Esse ano eu tive uma época aí de uns meses que vira e mexe eu caí a conexão. Aí, resumindo a história. Bom, enfim, eu abandonei a corrida por causa de conexão. Aí eu ganhei a corrida. Pô, tava tudo próximo. A primeira corrida que eu fazia no Race Room e ganhei. Mas, pô, eu sabia ter a próxima etapa. Era Zandvoort, Algarve e a última prova em Hockenheim. Falei, vai ficar difícil pra ganhar do Cristiano. E eu até que baixou o Espírito Santo em mim, eu acho. O homem ganhou as 3 outras corridas e eu fui marcando em cima. Então toda a corrida eu tava no pódio. Eu acho que só teve uma corrida que eu não fui ao pódio. E tava marcando em cima. E ele não conseguia abrir, porque ele tinha desvantagem da primeira etapa. Aí chega na última corrida, Hockenheim, eu larguei melhor que ele, acho que eu larguei na 2ª posição, ele largou por
dentro, eu acho, e eu por fora, ou vice-versa. Enfim, só sei que ele pegou e me deu na primeira curva que eu coloquei de lado, ele me jogou lá, sabe, lá na arquibancada quase. Não, mas foi sem querer. Dá aquela espalhadinha na curva onde o Hockenheim. Eu fui lá Uma fora, espalhadinha. caí pro oitavo, eu acho, tomei uma pancada, eu acho que eu cheguei até a rodar, se eu não tô enganado. Aí eu caí lá pra trás e vim remando, terminei em segundo ou terceiro e fui campeão. Pensa que glória pro Vicentão aqui, ser campeão em cima do Cristiano de Sá? Tá achando que não é pra qualquer um, não. Tá, eu lembro que eu tava até torcendo pro Renato Santos na época, que tava ali na disputa com você, né? Então assim, eu ganhava as corridas e vai, Renato, chega na frente do Vicente pra me ajudar, pô. Eu não tinha um Barrichello igual o Schumacher, né? Então, Mas assim, a gente tava disputando, nossa, mas a gente treinava cara, junto foi, e tal. foi bom. Não tinha essa coisa. Foi. Não escondia o jogo nem nada. Mas sei lá, às vezes baixo o Espírito Santo no Vicentão, eu vou lá e faço umas corridas, uns campeonatos bons assim, que eu nem imagino que eu ia ganhar, cara. Mas foi legal, mas faz parte do jogo, né? Abandono Sim, faz sim. parte do jogo. E daí a constância valeu no final das contas, né? E a constância, né? Ué. E daí. Eu ano passado, eu ganhei meu primeiro campeonato sem ganhar nenhuma corrida. Fui chegando ali em segundo, terceiro, quarto. E aí eu fui campeão sem ganhar nenhuma corrida. Constância é tudo, não adianta você ganhar e ter resultados ruins. Eu perdi um campeonato assim, eram 7 etapas lá na FMBC. Eu ganhei 3 ou 4, só que nas outras eu tive problema. Perdi o campeonato, cheguei na última etapa precisando de uma combinação de resultados e não deu certo. Mas enfim, você falou sobre a competição da Mercedes. Você ganhou muito título no Race Room, eu me lembro, ganhou de DTM, GT3, tudo que dava pra ganhar, eu lembro que na época você andava e ganhava. Aí teve essa competição da Mercedes, uma competição oficial de leaderboard, com os carros do DTM no circuito de Hockenheim, se eu não estou enganado. E os melhores iam para a Alemanha. E um tal de Cristiano de Sá foi um dos melhores. E agora eu deixo contigo para você contar como que foi essa história. Isso, Vicente. Na época foi assim, isso foi 2016. Eles fizeram um campeonato nesse molde do Race Room. Então todo mês eles iam liberando, seguindo o calendário da DTM real. Então eles pegavam, a primeira corrida da DTM foi Hockenheim. Então eles liberavam a pista de Hockenheim, no mês seguinte Zandvoort, e assim seguindo o calendário real, né? E aí corria até o final, isso foi de abril até outubro, se eu não me engano. Mas você poderia voltar nas etapas anteriores para tentar melhorar seu tempo. E aí, com base nesse tempo, era marcada uma pontuação. E essa pontuação funcionava da seguinte forma: o melhor tempo do leaderboard tinha 1000 pontos. O primeiro era sempre 1000 pontos. E os tempos atrás, eles faziam uma regrinha de 3, por exemplo. Você foi um tempo que foi 0,5% pior do que o primeiro. Então, sua pontuação vai ser 1000 menos 0,5%, né? E assim, todos os outros tinham a sua pontuação. Chegou no final do ano, eu estava ali, acho que 12º no campeonato. E aí eu pensei, poxa, até o 8º ganha viagem, hein? E aí eu comecei a pegar firme numa semana ali. Fiquei a semana inteira, eu acho que eu tava meio de folga no trabalho, eu não lembro o que foi essa semana, que eu ficava bastante em casa. E aí eu comecei a voltar nas pistas anteriores, fui melhorando minhas colocações, descobri um tapinha ali no setup que funcionou para todas as outras pistas. E aí, cara, acho que faltando meia hora para acabar o campeonato, né, para melhorar meu tempo, para subir de posição, eu acho que eu estava em nono. Aí eu passei um japonês, tirei o japonês na última meia hora e fiz oitava, consegui a pontuação para ficar em oitavo. E aí eu fui só acompanhando, né, já não tinha mais o que melhorar e torcendo pro japonês, para ninguém tirar minha oitava posição, e consegui me classificar. Aí depois passou uns 2, 3 dias eu já ansioso, que não recebia nada. Recebi o e-mail da Mercedes,
pediram meus dados, mandaram as passagens, tudo direitinho. E eu não tinha nem passaporte, eu tinha acho que 12 dias para tirar passaporte, para você ter ideia. Nunca tinha saído do Brasil, nunca Cara, nada. nunca tinha nada. Eu saí correndo na Polícia Federal atrás do passaporte. Foi uma coisa de louco, né? Na época, dei até uma chorada pro pessoal da empresa que eu tava. Agora eu lembrei, eu tava trabalhando na época como representante comercial. Meu patrão, o dono da empresa, achou legal, me patrocinou pra ir lá pra Marquinha da Costrujá, lá pra Hockenheim. E, cara, foi uma experiência sensacional. Eu acompanhei a final da Hockenheim, da DTM Real, lá em Hockenheim. Conheci lá o Toto Wolff, conheci o Gerhard Berger, conheci o Mika Hakkinen. Foi um negócio sensacional, E como que sensacional foi a mesmo. competição lá? E essa competição, a competição foi bem pequena, né? Foi bem resumida lá. Foi uma prova de 25 minutos só. A gente fez um qualify, né? Correram esses 8 melhores do real, do virtual, aliás, contra os 8 pilotos que representavam a Mercedes na DTM. Então foi um grid de 16, né? E aí o resultado dessa corrida seria o resultado final do campeonato. Eu cheguei ali como azarão, né? Porque eu fui o oitavo, então qualquer resultado melhor que o oitavo para mim já era lucro, né? Consegui terminar o campeonato, a corrida na quinta colocação. Fui o quinto colocado. Fiquei um pouquinho triste porque fiquei feliz pelo resultado de ainda ter melhorado lá, né? Ter sido quinto. Mas fiquei triste porque eu cheguei só a meio segundo do quarto colocado. E até o quarto colocado, eles ganharam de premiação, dar uma volta, participar do Mercedes Driving Experience em Imola. Então esses quatro foram, depois fizeram uma outra viagem para Imola e receberam todo um treinamento da Mercedes para conduzir E, carro de corrida e tinha no gente. GT3. Pô, no GT3, que maravilha, hein? E tinha gente do mundo inteiro? Como é que era? Ou tinha a maioria era europeu? A maioria é europeu. Aliás, só tinham europeus. Eu era o único que não era europeu lá. Os Tinha caras devem ter ficado italiano, felizes da vida pra ter que alemão, pagar grego, passagem, romeno. hotel, hein? Nossa, eu fui quem mais deu despesa pra eles, né? Ô Vicente, a minha bateria vai acabar, cara. O que dá. Eu vou fazer o seguinte. Que a gente O consegue duro que eu tô fazer? no quintal, né? Você tá ao vivo? Não, estamos gravando aqui. Dá pra gente Ah, tá. tentar dar Então, ó, uma o pausadinha meu aqui. celular tem. Então vamos dar uma pausa. O meu celular tem carregamento rápido. 15 minutinhos já. Pode ser? Ou se quiser, não sei. Aqui aí fora não tem tomada, né? Mas enfim, vamos dar uma pausa aqui e Aqui, ver o que a gente consegue fazer. pode ser? Continuando o nosso papo, agora a bateria já recarregada, né, Cris? Então, você terminou. A conexão tá meio fraca, porque a gente volta a dizer. O Cris tá pelo celular, ele tá lá na Itália. E eu acho que já é até um bom momento para falarmos sobre isso. Por que você tá na Itália, Cris? Então, Vicente, eu. Tem até a ver com essa questão aí dessa viagem do Rei Siru. Depois que eu fiz quando eu fiz essa viagem para Alemanha, eu e minha esposa a gente já estava com planos de querer sair do Brasil. A gente não estava satisfeito com a situação daí, já faz alguns anos, né? E quando eu fui para Alemanha mexeu bastante comigo. Eu vi que realmente a diferença de vida que o pessoal tem aqui na Europa e pro Brasil. E de lá para cá, isso foi em 2016, né, que eu fui para Alemanha, a gente foi pensando em alguma forma de conseguir vir para cá, se estabelecer aqui. E a minha esposa, ela é descendente de italianos, né? A gente então deu entrada na documentação dela, fomos atrás da documentação dela, todos os ancestrais dela.
E no final do ano passado a gente conseguiu reunir tudo. E para fazer esse processo de reconhecimento de cidadania, tem dois caminhos. Ou você entra com o processo aí no Brasil. Esse processo leva mais ou menos uns 10 anos para ser finalizado. Ou você vem aqui para a Itália, você aluga um imóvel aqui, e aí depois de um tempinho aqui você pode pedir o teu reconhecimento de dupla cidadania, né? De cidadania italiana, então ela não perde a cidadania brasileira, então ela acaba se tornando brasileira e italiana. Por extensão, o meu filho também. Eu continuo sendo só brasileiro, mas no país que a gente for ficar aqui na Europa, né? Eu posso pedir um visto, né? De acompanhante como cônjuge de cidadão europeu. Mas e agora então você tá morando aí na Itália? Faz tempo que você tá aí? Não aqui, cara, foi uma longa história para conseguir chegar aqui. Eu tô aqui mais ou menos uns 20 dias. Eu precisei antes ir para a Inglaterra, ficar 15 dias na Inglaterra para fazer quarentena e depois vir para cá, porque a Itália hoje não recebe brasileiros. Não é nem brasileiros, não recebe ninguém que tenha estado no Brasil nos últimos 15 dias por causa da pandemia, a não ser que essa pessoa seja italiana já, né? Então a Inglaterra recebe brasileiros desde que esse brasileiro cumpra a quarentena. Ele informa o endereço onde ele vai ficar lá na Inglaterra e aí ele fica, não pode sair desse endereço, ao menos que seja para comprar comida, medicamento, né? Então a gente precisou fazer isso, ir para a Inglaterra, ficamos lá no hotel, trancados lá por 15 dias, e aí podemos vir aqui para a Itália finalmente. Então uma nova vida a partir de agora. Você largou, eu não sei se você tinha algum trabalho fixo no Brasil, você largou tudo aqui e foi pra Inglaterra, pra Itália? Eu larguei tudo, cara. Eu era concursado aí no Brasil, eu estava trabalhando como inspetor de alunos, estava puxando a orelha da molecada lá em Sertãozinho, que é uma cidade encostada lá em Ribeirão Preto. Larguei o emprego, né? A minha esposa que também é funcionária pública, ela conseguiu um afastamento não remunerado, né? Então, pelo menos ela, se precisar voltar, ela tem o emprego dela garantido, né? Então isso deu uma certa segurança para a gente tentar essa nova vida aqui. A gente espera não precisar voltar. E por que a Mas assim, Itália? cara, Ah, não por é causa da fácil cidadania, não. né? Eu ia perguntar por que a Itália, mas por Por causa da causa da cidadania. cidadania, né? E como é que tá aí agora essa questão até do corona? O pessoal pode querer saber. Cara, aqui tá bem melhor que aí, viu? Aqui hoje começou de fato a tal segunda onda, né? Quando a gente chegou, estava tendo por volta de uns. Deu uma cortadinha no som do Cristiano. Vamos esperar se restabelece ali a voz dele. Tá me ouvindo, Cris? 500 casos. No final de semana agora teve um. Diga lá. Nesse final de semana? Tá me ouvindo bem aí? Nesse final de semana teve um picozinho ali de 1.500 contágios e já voltou a cair de novo. Eu não estava aqui, mas eu já vinha acompanhando antes de estar aqui o que a Itália fez, né? A Itália teve aquelas imagens que assustou o mundo inteiro, né? Então, foi o primeiro país da Europa a ter o. Até o grande surto, né? Será que o Cris está nos ouvindo? Isso que dá, trazer convidado internacional aqui na Eleven TV. É difícil manter contato com o homem. Mexer um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, já perde o sinal. Consegue ouvir, Cris?
Parece que agora tá um pouquinho mais complicada a questão do sinal, mas logo na sequência a gente já tenta retornar com a O imagem dele vírus, e a com... gravidade da situação, estava muito bem feita. Agora dá uma acelerada bonita na imagem. Daqui a pouco eu tô dentro da floresta aqui. Mas então, terminando. Você então foi pra aí, tá aí na Itália, e você largou o AV, você não tá andando de nada, você não tem mais volante, como que tá? Então, eu meio que fui forçado. Não tinha, não tinha a menor condição de trazer, né, o meu equipamento. Aqui onde eu tô morando é bem pequenininho, não vai ser a nossa residência definitiva ainda. Quando sair a cidadania, a gente pretende ir para um outro país. Então, o AV, infelizmente, eu tive que Vocês é, pretendem sair daí? essa Sair da Itália? a gente pretende sair daqui. A Itália é um país não está tão bem economicamente quanto outros da Europa. Então, o nosso plano é ou ir para a França ou para a Inglaterra depois, onde a gente conseguir emprego mais fácil. Porque essa é uma grande dificuldade, né? A gente não pode. Se você largar tudo aqui e ir pra aí, ainda mais com o real desvalorizado do jeito que tá, sair, largar tudo, mesmo fazendo uma poupancinha, chega aí o dinheiro não vale quase nada, né? A gente tem uma reserva, mas essa reserva não é para muito tempo. Dá para se manter alguns meses até se fixar aqui, né? Mas não é fácil não, cara. Principalmente na Inglaterra, quando a gente ficou lá, você começa a ver o gasto no cartão de crédito, né? Você compra lá em libras, é uma beleza. Na hora que você vê no cartão de crédito, aquilo lá multiplicou por 8,50. Aí a faca entra e gira, né? E você falou também sobre a Trustmaster, você foi piloto oficial da Trustmaster. Me lembro de você nos anúncios, chegou. Você foi à França, né? Algumas vezes, em lançamentos de produtos. E você rompeu o seu vínculo, terminou o seu vínculo por conta da sua ida à Itália? Foi, nosso contrato, todo ano a gente vinha renovando o contrato, né? E aí no começo do ano agora, a gente falei para eles que eu estava vindo para cá, né? Que não estava tendo mais como competir. Existe a possibilidade de renovar depois, se eu voltar a correr, voltar a ter resultados, né? Mas ainda mantenho bastante contato com eles, mas por enquanto não tenho mais, não estou sob contrato com eles, né? Eu sempre que é possível tô divulgando alguma coisa para eles, porque tem uma gratidão enorme, né, com eles, mas oficialmente não sou mais Trustmaster. E faltou um período muito importante para falar também, que eu quero que você nos conte, sobre o Gran Turismo Sport. Que você, quando saiu do Race Room, você se dedicou ao Gran Turismo. Como que foi essa época? Cara, eu gostei muito do Gran Turismo Sport. É, a Trustmaster, mais uma vez que me recomendou, eles estavam lançando isso em 2017, foi? Ou 2018? 2018, se eu não me engano. Foi isso mesmo, em 2018, eles estavam lançando o volante TGT, um volante específico pro PlayStation 4 e para computador também, né? E esse volante ele tem uma tecnologia ali diferente, uns efeitos diferentes pro Gran Turismo. Daí era uma Ele tem plataforma de um divulgação que motor eles que queriam. age no eixo do volante. E aí, exato, e eles queriam que a maioria no começo ali, só no controle, né, no joypad, acharam colocar alguém para
para ganhar corridas, ganhar campeonatos usando o volante dele, assim trazer mais usuários de volante, né, da Master para a plataforma, para o PlayStation 4. E o Gran Turismo me surpreendeu muito, porque até quebrou um paradigma. Deu uma picotada no som, quebrou um paradigma, Cris? Sempre existiu aquela história de que o console é inferior ao computador, né? O Gran Turismo não é simulador, é jogo. Eu fiquei um pouco receoso no começo, mas logo no primeiro contato já me surpreendeu bastante. Tem um force feedback muito bom o Gran Turismo. Tem muitos pontos a melhorar, evidentemente, mas tá muito bom, tá muito. O console tá evoluindo muito rápido. Tá para sair agora no Gran Turismo novo aí. A Porsche já está anunciando que vai ser parceiro oficial, já está fornecendo dados para a criação desse Gran Turismo novo. É muito legal porque o videogame traz muita gente pro AV, né? Quando você começa ali no Gran Turismo, ele tem muita ajuda, é muito fácil de pilotar, né? É uma porta de entrada. Mas você tem como no modo ali mais simulador menos a porta de entrada. Eles meio que copiaram aquele sistema do iRacing de carteiras, de pontuação, de você então sempre que você faz uma corrida online você acaba correndo com adversários ali do teu nível. E aí, quando você vai fazer um campeonato, tem os splits também, tem um split melhor, tem um split dos piores, né? Então, o pessoal já tem bastante respeito, já não é aquela coisa tão... Mais uma vez um pouquinho de problema de conexão, mas a gente já tá chegando no fim, eu torço pra internet não, dele. Já tá longe de seriamente. Agora voltou, agora deu uma aceleradinha ali, voltou. Mas até sobre essa questão do Gran Turismo, você falou que tem essa divisão e tal. E o quão longe você chegou no Gran Turismo Sport? Cara, o Gran Turismo, eu participei do World Tour, que é o Gran Turismo tem muita gente competindo, né? Quando você compara com o Race Room, com a iRacing, você tem aí coisa de dezenas de milhares de pessoas participando de um campeonato. Então, o mundial deles, em 2018, primeiro tinham presenciais, onde eles pegavam os melhores das Américas, né? Eles dividiram então em 3 regiões: Américas, uma região para a Ásia e Oceania, e outra para a Europa e África. E eu consegui me classificar para uma dessas finais regionais das Américas. Eu fiquei, acho que na 8ª colocação. E pude disputar essa presencial lá em Las Vegas, contra outros, se eu não me engano, foram os 30 melhores das Américas. Lá, infelizmente, não consegui me classificar para finais mundiais. E tudo pago também. Mas consegui estar ali tudo pago também. Foi que bom, legal, primeira e única vez. Por isso que eu quis trazer os Estados Unidos, foi bem legal. Por isso que eu quis trazer o Cris aqui, porque o Cris é um caso raro. Eu não me lembro, pelo menos em termos de Brasil. Claro que atualmente eu fiquei sabendo do Marcos Riffel, que já foi entrevistado aqui de Stop and Go, que venceu o evento da Porsche e irá para a Alemanha. Mas não me lembro, até o momento, de pilotos aqui do Brasil que tiveram essa expressão de ir para fora, de viajar, seja para torneios, seja por conta de patrocínios. Então o Cris conheceu a França por causa da Thrustmaster, conheceu a Alemanha por causa do Race Room e também da Mercedes, e conheceu os Estados Unidos, Las Vegas, por conta do Gran Turismo.
Então é uma coisa rara, uma coisa pioneira, e esse foi um dos motivos, um dos endossos para trazê-lo aqui, para compartilhar com a gente justamente essas histórias. Então você que está nos acompanhando, vai deixando o seu like. Claro, teve um probleminha ou outro, a entrevista não foi 100%, mas a gente entende, o cara tá de mudança, acabou de chegar na Itália, tá? Não tem problema porque o conteúdo, a história como um todo é muito rica. Então deixa o seu like, e se você que está nos acompanhando não é inscrito no canal da Eleven TV, veio porque acompanha o Cris, gosta do Cris, faça a sua inscrição. Se você gosta de velocidade, aqui tem velocidade todos os dias para você acompanhar. De domingo a domingo na tela da Eleven TV, você acompanha o melhor do automobilismo virtual nos principais simuladores da atualidade. Não tem videogame, mas de resto, tem de tudo aqui em termos de simulador de corrida. Então faça a sua inscrição e venha com a gente. E para encerrar, Cris, você ainda tem vontade de voltar ao automobilismo virtual ou você acha que já é uma página virada, já conquistou o que tinha, já viajou para fora, ou ainda quer galgar mais alguma coisa? Cara, é difícil eu dizer que eu não quero, né? Porque eu gosto muito, tenho muitas recordações inesquecíveis mesmo. As amizades que eu fiz, você é um caso aí, são amizades que eu levo pra vida toda. Mesmo eu nunca tendo te conhecido pessoalmente, Sorte a sua. mas são pessoas que eu levo no coração comigo. O automobilismo virtual ele mudou minha vida, cara, porque foi o que me deu a oportunidade de conhecer um outro país, um país melhor. Foi o que me deu essa vontade de vir para um país melhor. Me deu contatos aqui também. Se por acaso eu precisar de alguma ajuda aqui, né? Alguma indicação também. Então é difícil eu não querer. Eu tenho vontade, sim, mas não assim buscando resultado. Aliás, eu nunca busquei muito assim. Sempre foi muito uma diversão, muito mais diversão do que algo profissional. Até porque eu acho que é muito forte falar profissional. Profissional, para mim, é aquele cara que realmente consegue viver do automobilismo virtual. Eu consegui ganhar algum dinheiro com o automobilismo virtual também, com os patrocinadores, né? Nada muito grande assim que me fizesse chegar a viver disso. Então eu devo voltar sim como diversão, não buscando grandes resultados, mas vai estar ali junto com a galera, dar risada de novo, Sim. fazer novas amizades, rever os amigos da velha guarda aí do AV. E é isso aí, cara. E a sua família, ela sempre apoiou? Ela entendia o que você gostava, que você ia bem, que você era um piloto de destaque? Qual era a relação deles com o automobilismo virtual? Nossa, cara, minha família sempre me apoiou, minha esposa sempre me ajudou também, sempre me deu força. Os meus pais, minha irmã, meu irmão, sempre que possível assistindo as transmissões também. Ano passado eu tive um ano que eu fiz muita corrida mesmo. Foi um ano que foi realmente o ano talvez que eu mais busquei o AV como uma forma de complementar minha renda, né? Eu, eu cheguei a fazer 7 campeonatos diferentes dentro de uma semana. Então todos os dias da semana praticamente eu estava correndo. E então o que aconteceu? Eu trabalhava em Sertãozinho, que era uma cidade encostada em Ribeirão Preto. Como inspetor de alunos, eu entrava às 7 horas da manhã, um pouquinho antes, porque eu tinha que estar no portão para os alunos entrarem na escola. Então todos os dias eu acordava 10 para as 5 da manhã, viajava para Sertãozinho, trabalhava, voltava para Ribeirão. Eu ia estar em casa de novo às 6 horas da tarde, né? Já anoitecendo. E aí fazia corrida de noite, aí tinha entrevista, no final das
contas, eu estava indo dormir depois da meia-noite para acordar 10 para as 5 da manhã. Então foi uma rotina bem desgastante. E se não fosse a minha esposa me ajudar nisso, eu não teria aguentado muito mais do que eu aguentei, não. É algo raro, né? Esse Família apoio familiar, é esse apoio de fundamental. esposa. É algo que a gente muitas vezes não vê e é um motivo até de reclamação por parte dos pilotos. Então é um caso raro de vermos alguém que teve até o endosso, assim dizendo, da esposa, que entendia, que compreendia. Então serve até Ó, acho que de exemplo, né? pra ser. No começo, assim, né? As esposas, a minha não foi diferente também. Elas acabam torcendo o nariz um pouquinho. Pô, tá dando atenção demais ali pro computador, pro videogame, né? Pra esse volante aí, esse negócio aí. Mas logo isso daí mudou. É lógico que rola um. No começo sempre rola um ciúminho, né? Mulher tá um Mas, pouquinho de ciúme mas tem que disso, dar um assim, mas carinho na patroa é também, normal. né? Claro, né? Não pode, né, trocar o, o, o calor do. Para, senão vai Vai ficar. falar bobagem. Senão vai ficar mais 18 o papo aqui. Mas, Cris, eu também não quero alugar muito seu tempo, a gente já ficou conversando um tempão aqui. E eu sei que já tá ficando tarde por aí. Então quero agradecer a você pela história. Foi uma aula, até um exemplo. Uma pena, claro, que o papo não tenha ficado 100%. A gente pede desculpa mais uma vez a você que nos acompanhou. Mas a ideia como um todo e a história como um todo, você pôde conhecer e saber mais sobre Cristiano de Sá, que na época dele, digo com a maior certeza, foi um dos melhores pilotos que nós tivemos no Brasil. Tinha, claro, outros em outros simuladores? Pode ser. Mas o Cristiano de Sá bateria porta com porta, roda com roda, com qualquer piloto do automobilismo virtual brasileiro e mundial. E muita gente não conhece, porque ele parou, depois se enveredou pelo Gran Turismo, foi pro videogame, e a gente acabou não tendo mais ciência conhecendo o Cristiano de Sá. Cris, bom falar contigo, bom te ver bem por aí. Espero que a sua jornada seja muito próspera. E espero te ver de volta em breve no AV, seja na iRacing, no Race 1, no Automobilista 2, qualquer coisa. Ô, Vicente, eu que agradeço o convite. Eu fiquei bastante lisonjeado de fazer essa entrevista contigo, porque você é um cara que eu admiro muito no AV. Você é um cara que tem um sucesso verdadeiro. Infelizmente tem também no AV, como outras partes aí do Brasil e do mundo, né? Isso daí no mundo inteiro. Tem os picaretas aí que vivem de. Hoje na internet tem muito aí de seguidores falsos, né? Tudo robotizado aí para ganhar número. E você tem um público bem cativo, você realmente tem fãs reais, né? Você é um cara aí bastante talentoso, né? Eu já te falei algumas vezes isso daí, você é um cara que a televisão tinha que te descobrir e te colocar para narrar a corrida real, falo isso sem sombra de dúvidas. E um recado que eu quero deixar para o pessoal aí que compete, né? Eu não acho que eu sou realmente um grande piloto aí. Eu acho que eu fiz as escolhas certas ao longo da minha jornada no AV. Eu acho que eu tive a sorte de estar nos momentos certos, nas categorias certas também. Soube tirar proveito do AV nos momentos certos, né? E o pessoal, quando vê assim, competição internacional, difícil e tal, o pessoal tem que tentar, mesma coisa com patrocinador também. Se a gente não tenta, a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir alguma coisa é tentar. Se a gente não tentar, vai sempre ficar na dúvida se ia conseguir ou não. É essa dica que eu deixo aí pro pessoal. Tentem. É isso aí. Maravilha. Vamos completando o papo, agradecendo, claro, a você que nos acompanhou, que esteve conosco até agora. E, mais uma vez, lembrando você de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal. Porque nossos números são pequenininhos até, né? 2.300 inscritos hoje, né? 2.300 e uns quebradinhos, mas são reais. Então a gente corre ali etapa após etapa, transmissão após transmissão,
a gente corre atrás de novos inscritos. Não tem nada comprado aqui não. Pode não ser muito, mas é nosso. E eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanham e a você que chegou agora, faça a sua inscrição porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mais uma vez, obrigado, Cristiano. Obrigado a você que nos acompanhou. E a todos, um grande beijo, um grande abraço e tchau.